Oi, Ciência Saúde está começando agora. Hoje é dia da secretária, a profissional que é anfitriã de toda a empresa. A professora Fátima Ziegler vai dar dicas de etiqueta para as secretárias. Afinal, a maneira como a secretária se comporta deve ser agradável e não deve causar constrangimento nem aos chefes, nem aos clientes. A postura é outro item importantíssimo nessa profissão, né? Porque a secretária fica o dia inteiro sentada. E ela não pode ficar assim. A gente vai ter, inclusive, uns conselhos do Dr. Lacativa, exatamente para se mexer os pés e liberar a coluna. Esse assunto, liberar a coluna vertebral, é o assunto da nossa Kelly Lemos. Ela é fisioterapeuta e vai conversar com a gente sobre como a gente deve se comportar mesmo sentado. Isso vale não só para secretários, mas para todo mundo que trabalha sentado, né? O dia inteiro. Os profissionais liberais, os bancários, todas essas pessoas que, né, forçam a coluna e ficam o dia inteiro parados. E as secretárias do lar, essas não ficam paradas não, né? As chamadas empregadas domésticas. A classificação não importa muito se é secretária do lar, se é empregada doméstica. Os direitos dessas trabalhadoras também devem estar assegurados na relação de trabalho. O presidente do Instituto Doméstica Legal, Mário Avelino, está lançando o PEC das Domésticas, Direitos e Deveres de Patrões e Empregados, um livro que vem tirar dúvidas. A cantora e compositora Silvia Machete assina a música de hoje. A Silvia está lançando o espetáculo Mondo Machete. Olha só que ousada, é o primeiro musical sobre uma cantora ainda viva. Nesse show, a Silvia roda, bambolê e canta ao mesmo tempo. Vamos conhecer mais detalhes conversando com ela. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, Twitter, Instagram e Facebook. Eu vou começar com a tal da postura, porque vale para todos. E também eu vou aproveitar para explorar um pouco a Kelly, ou muito, porque as empregadas domésticas também sofrem pra caramba. Eu vejo várias delas diaristas se queixando de dor na coluna, porque, né? Limpa a vida, limpa a chão. É um balé ali, meio desgovernado, né? Um balé desgovernado. E a gente acha que pode dar umas dicas para ela. Sim. Mas vamos começar com a secretária. A que fica o dia inteiro então, Leda, sentada. Jornalistas também. Eu trouxe aqui uma sentado. coluna. Então, deixa eu colocar aqui. Nossa, essa é a coluna perfeita? Não existe a cheia de coluna. defeitos? Todo mundo aqui tem uma coluna perfeita, né? A nossa coluna ela é perfeita. Né, um dia. Não, ela é. A gente pode resgatar, né? O que eu quero mostrar, Leda, para a gente pensar nisso do sentado, né? Primeiro, porque as empregadas domésticas elas poderiam dar lições para a gente do que é uma boa coluna. Porque desde que a gente instituiu essa postura sentado, a gente está destruindo a nossa coluna e as possibilidades que ela tem fisiologicamente de se torcer, de se inclinar. E hoje eu vejo todo mundo com a coluna como se a coluna fosse uma coisa perigosa. Eu tenho medo da minha coluna, eu não posso me agachar. Eu falo, gente, eu quero o mundo inteiro agachando para tomar um cafezinho agachado. Aí a gente vai ter resgatado uma coluna saudável. E isso tem a ver com a postura sentado pela imobilidade prolongada, mas tem uma coisa na nossa sociedade que é a cisão do corpo. Então todo mundo me escreve, Kelly, eu tenho um problema na minha coluna cervical, eu tenho um problema na minha coluna lombar. E eu digo, você está vendo aqui alguma divisão? Existe uma divisão aqui lombar, cervical? A coluna, ela é inteira. Então, se a gente só começar a pensar na nossa coluna como algo inteiro e que todos os movimentos que eu faço envolvem esse inteiro, a gente já vai resgatar uma coluna muito mais saudável. Então, eu venho quebrando alguns paradigmas aí de ideias, né? Dor na coluna, fortaleça o abdominal. Eu digo, nada disso, solta a barriga. Mas, meu Deus, eu ouço isso o dia inteiro. Pois, e resolveu? Você parou de ter dor? Não parei de ter dor, mas até que eu melhorei com a hidroterapia, assim, teoricamente. Provavelmente porque você trabalhou geral o seu né? corpo, não é porque você fortaleceu o abdômen. Porque se isso fosse uma verdade, Leda, quem faz musculação nunca teria dor na lombar e as pessoas são cheias de hérnia. De dor, Entende? E o contrário também, todo mundo que tem uma barriguinha morreria de dor na lombar, isso não é verdade. As crianças mostram isso, elas têm um abdômen livre e elas não têm dor na lombar. Então, isso está envolvido em usar esse corpo como um todo. Então, as pessoas falam, Kelly, me fala a postura correta. Eu falo, para quê?
Não existe, tem que acabar com essa ideia de uma postura correta. Se você quer ficar reto aqui e precisa amarrar o sapato, como é que você vai fazer? Você tem que poder dobrar, sua coluna tem que poder se dobrar, ela tem que poder se torcer, ela tem que poder virar, e isso com leveza, sem esforço. Eu não falo porque a gente ainda tem essa tendência, né, de arranque e força. A gente precisa restaurar essa saúde da coluna. A coluna é linda, eu sou apaixonada. Eu falo, isso aqui é a maior obra de arte que a gente tem, porque já vem com tudo, sabe? Não é aquele carro o básico e o que tem vários acessórios, não. Ele está completo. Ela se roda, ela se inclina, ela torce, e a gente vai condicionando isso no nosso corpo, virando uma caixa. A gente não usa as costelas. Então, a secretária, né, a pessoa que está lá sentada o dia inteiro, não se preocupe com uma posição correta. Varie ao máximo. Senta um pouquinho assim. Essa aqui, todo mundo tem medo, né, de sentar assim. Ai, é tão feio. A sua coluna também precisa. Você só pode amarrar o sapato se você puder fazer isso. Se você passar 24 horas do seu dia assim, você não consegue cortar as unhas dos pés, porque você vai congelar a sua coluna. Então, é funcional. Faz sentido, tem toda a razão. Todo sentido, né? É funcional. Então, você tem que pensar na sua coluna enquanto função. Então, você senta um pouquinho assim, eu falo com as pessoas que me procuram, senta um pouquinho jogando o peso para a direita, mas a coluna está torta. Mas quanto tempo a coluna vai ficar assim? Um pouco. Você vai mudar para o outro lado daqui a pouco. Você vai sentar na ponta da cadeira daqui a pouco. Então, é impressionante, é porque eu falo, é o óbvio do óbvio, né? É tão óbvio que a gente poderia usar o corpo em várias possibilidades e a gente quer congelar o corpo. E isso está trazendo consequências, assim, de dor. São mais de 27 milhões de brasileiros com problema na coluna, e uma estatística que diz assim, e é assim mesmo. E eu falo, gente, não é assim. Eu quero mudar essa visão de verdade, assim, sobre a coluna e sobre o nosso corpo. E o que você pode ensinar pra gente? Então, Isso você já ensinou. Isso. Sentar, deixar aí, né? Variar a posição. A primeira coisa é essa, varia o máximo, né? Então, eu quero compartilhar com vocês um movimento, uma sequenciazinha de movimentos, que vai trabalhar nossa coluna nessa inteireza. Você pensar nela como um todo. A primeira coisa que já muda é isso. Não pensa na cervical. Porque se você pensa na cervical, você vai ficar aqui, ó. E isso vai desgastar a sua cervical. Então, se você pensa na coluna como um todo, você vai virar e você vai poder incluir os seus ombros. E você vai poder incluir os seus joelhos. E você vai incluir os seus pés. E aí você está usando o corpo como um todo. Então, essa é a diferença. Só no pensamento, só da gente trazer essa concepção, as pessoas já mudam. Elas, nossa, eu nunca pensei nisso na minha vida. Para mim era tudo separado, eu tinha que segurar a barriga para mexer o pescoço. Então, eu vou fazer uma sequência agora, bem simples, tá? Inclusive, eu queria anunciar que hoje, às 20 horas, eu vou dar uma aula online. Vai ser 1 hora só de exercícios, tá? Então, se as pessoas quiserem saber, vai estar lá na minha fanpage. Esse exercício que eu vou ensinar agora, Leda, O acesso é pelo Facebook? O acesso é movimentointeligente.com.br/ao vivo, tá? Quem quiser saber da aula, é só acessar movimentointeligente.com.br/ao vivo, tá? Eu disponibilizei um vídeo lá com uma série de exercícios com mais de 2.000 comentários das pessoas, assim, de ter experimentado uma primeira vez. Porque está todo mundo agoniado. E eu falei, é muito simples. Todo mundo tem dor. A gente precisa quebrar essa ideia de que o profissional de saúde, eu sou fisioterapeuta, eu falo isso com propriedade, a gente não sabe mais do corpo do outro. A gente precisa se apropriar do nosso corpo. Então o profissional fala, não dorme de barriga para baixo. Eu falo, gente, dorme de barriga para baixo sim. Aí fica todo mundo, como? Falei, você está perdendo uma possibilidade da sua coluna que é orgânica. Você pode dormir de barriga para baixo. Kelly, mas como? Claro, você não vai chegar em casa hoje, dormir de barriga para baixo, ficar morrendo de dor e vai querer me matar amanhã, né? A gente tem que construir essa possibilidade. Então, eu vou dar uma sequência muito simples e eu gostaria de pedir que as pessoas experimentassem isso por 1 semana. Se quiser me dar feedback, eu vou ficar super feliz de receber.
tanto no YouTube quanto no Face, mas assim, que você leve isso. O meu desejo é quebrar essa ideia que a gente não sabe sobre o nosso corpo, que a gente não tem condição de se cuidar, que tem que fazer cirurgia para tudo e que é o profissional que sabe e você não sabe nada. As pessoas chegam para mim, Leda, muito traumatizadas de eu sou torta, minha bacia é rodada, eu não sei me mexer. E eu falo, olha, vamos começar a fazer as pazes do seu corpo? É esse o corpo que você tem, ele tem tudo para você viver a vida com muito mais qualidade, né? Então, é só a gente se aproximar, tá? Então, vamos experimentar? Então, vou pedir para você sentar mais na ponta da cadeira, se desencostar um pouquinho, colocar suas mãos nas suas coxas, deixa os braços relaxados e você, pensando na sua coluna como um todo, você vai olhar para o umbigo, deixando a sua coluna se curvar e você vai olhar para frente, retornando usando a sua pelve. Então, eu queria que você usasse o movimento aqui da pelve, ó. Estão mostrando ali. Você deixa a pelve levar a sua coluna para trás e você olha para o umbigo e arredonda, arrebita o bumbum para frente e deixa a sua coluna se endireitar. E cada um no seu limite, fazendo o movimento bem devagar e bem suave, deixando a respiração livre, o ar entra e sai enquanto você faz o movimento. A gente já está ganhando essa flexibilidade da coluna de se curvar e de se endireitar. E aí você pode parar, faça uma pequena pausa, feche os seus olhos e perceba como fica o seu corpo, como é que você sente o apoio no bumbum, ou a sensação da curvatura da sua coluna. E a gente vai fazer o movimento da seguinte forma, você vai olhar para o umbigo e arredondar a sua coluna e olhar para o lado direito e deixar a sua coluna crescer como um todo. Olha, você levanta a sua cabeça e arrebita o bumbum para a direita. E você volta ao centro e arredonda a coluna. E você inclina para a esquerda e arrebita o bumbum e deixa a coluna crescer sem esforço. E volta mais uma vez, vai devagar. É como se a gente estivesse fazendo uma meia-lua com a nossa cabeça, pensando na coluna como um todo. Deixa ela arredondar e arrebita o bumbum e olha para um lado e volta ao centro e olha para o outro. E mais uma vez deixando o ar entrar e sair. E aí você pode parar e eu vou te pedir para agora você se encostar. Volta atrás, encosta na cadeira e percebe, fecha os seus olhos com esses simples movimentos. Como é que fica o contato das suas costas com a cadeira? Como é que você sente o apoio dos seus pés no chão? Tudo bem? A gente ainda tem um tempinho, Leda? Tem. Então... Acho que a gente tem que aprender isso. Exatamente. Eu só queria saber por que as pessoas, eu, por exemplo, tenho, e pode ser que alguém tenha, uma tendência a fazer uma apneia. Quando está muito bom, relaxando a coluna. Então, você tende a aprender a respiração, por quê? Muito boa a sua pergunta. A gente tem o Feldenkrais, que foi o criador desse método, né, que eu estou difundindo no Brasil, ele chama de movimentos parasitas. Então, vamos entender, isso que você está falando é fundamental. O movimento parasita é uma ação que não precisa acontecer enquanto eu estou realizando outra. E isso faz a gente aumentar o esforço. Então, isso está ligado para mim ao medo da coluna doer. Eu vejo muitas pessoas que, quando elas vão soltando, a coluna está quase indo ou tranca o dente ou prende a respiração. E na hora que a gente faz isso, você está tensionando outros músculos que não precisam trabalhar, eram para estar à vontade. Então, na hora que você está mobilizando a coluna, não é para estar trancando os dentes, né? E aí você começa, Leda, o que modifica tudo isso é a consciência ao se mover. A gente não foi, a nossa sociedade, ela não valoriza o nosso contato corporal, né? A gente está sempre fora.
E esse trabalho é você perceber. Então, legal, você ter essa percepção. Tem pessoas que falam, Kelly, eu tranco os dentes quando eu vou fazer. Eu falo, solta, devagar, não vai brigar com isso. Pode ser um medo da coluna se travar. Então, você pode ser mais suave, mais amoroso com o seu corpo, sabe? Isso é fundamental. Isso não é uma coisa clichê de seja amoroso. É de verdade, isso aqui é o que você tem para viver. Então, a gente às vezes fica brigando muito com o corpo, né? Então, os movimentos parasitas é muito importante quando a gente começa. Outro lugar é aqui. Às vezes a pessoa começa a soltar e prende aqui o pescoço. Eu falo, solta o pescoço, né? E aí uma outra ideia que eu queria muito deixar hoje para as pessoas, que eu acho fundamental, é quando se fala da coluna reta. E o Feldenkrais, brilhantemente, ele trouxe uma observação e falou, se você olhar o esqueleto, não existe um osso reto no nosso corpo. Da onde vem essa ideia? Talvez a Fátima vai poder ajudar mais a gente com isso, porque né, tem um lado que precisa essa postura. Né? Se você olhar, ele falava, né, as vértebras mais altas aqui da cervical e a lombar, elas ainda têm alguma verticalidade em direção ao chão. Mas o resto dos ossos... Acho que precisa abrir um pouco mais para a gente ver lá em cima. Sim, então, ó, as únicas vértebras, ó, essas aqui de cima e essas aqui mais embaixo da lombar, são os únicos ossos no esqueleto inteiro que tem alguma relação mais vertical, mais de 90 graus. O resto é todo torcido. E a gente fica... é para isso. E é para isso, porque assim... A funcionalidade está nessa torção. A espiral dos movimentos, o corpo fica mais suave para se mover. Por isso que quando a gente faz exercício com a bola de pilates, sim, para um lado e para o outro, tão bom. É muito bom, né? Porque a gente está mexendo você nessa... Está mobilizando, tudo que mobiliza. Está indo nesse balé da torção. Exatamente. Porque a coisa que eu mais gosto é quando está na hora da bola de pilates. É uma delícia. Porque com a perna em cima, né? Parece um sonho aquele dançar ali. Talvez é o momento em que você respeita mais o seu corpo e o fluxo Mas eu do fico movimento. prendendo a respiração. Eu queria te pedir uma coisa, porque eu olhei para os meninos... E fiquei pensando que eles fiquem para a menina, quer dizer, não, hoje ela não está, pro Melo, pro Alex, pro Sancha. Sávio, desculpa, Sávio. Sávio, hoje está no lugar da Isa, que a gente tem uma câmera mulher, mas hoje ela não está. Eles ficam em pé há muito tempo. Eu acho que devia ter alguma coisa para eles também, para quem ficam em pé, os comerciários, os câmeras. Eu posso mostrar uma coisa que é muito boa. Ajuda. Eu posso até fazer sentado, eles podem fazer em pé se eles quiserem acompanhando, tá? A gente vai mexer. Para vocês também, para não ficar pensando que é só quem senta, fica sentado. Não, é para todo mundo que tem corpo. A gente pode mundo melhorar sem limite. Quem tem um corpo quem tem corpo pode ser melhorado. Pode fazer, tá? Então vamos. A gente vai fazer uma prática que é movimentar os olhos separados da cabeça. Esse é um outro movimento que todo mundo fica assim, como é isso? Porque o nosso cérebro... Lados, não, assim. olha só, a gente vai... Quem está em pé também pode fazer, tá? Quem tem tonteira vai sempre manter um olhar num ponto fixo, tá? Por favor, precisa não ter tonteira em casa. Mas quem não tem, a gente vai fazer o seguinte, você vai virar o seu corpo um pouquinho para a esquerda e os olhos vão para a direita. E aí você vai virar o corpo para a direita e os olhos para a esquerda. Esse é um excelente movimento para soltar a coluna, acreditem ou não. Meu Deus, que maravilha. Tá ligado? Tá tudo ligado? Tá tudo ligado. E aí a integração corpo-mente, a gente está estimulando a plasticidade do cérebro, procurar novas conexões. Peraí, mas só o olho, Vamos né? lá, isso. Ó, o corpo vai para a esquerda e os olhos para a direita. A cabeça está indo junto com o corpo. Você gira agora para a direita e os olhos para a esquerda. Depois eu vou botar mais um. E aí, deixa os seus ombros acompanharem também o movimento, ó, porque aí você vai sentir que isso libera mais a coluna. Solta o maxilar. Solta o ombro também, e os ombros e a respiração. Leda, inclui um pouquinho os seus ombros, deixa o ombro acompanhar um pouquinho que vai ser... Isso. E aí para um pouquinho e fecha os olhos. Quem está de pé também. Quem está de pé sente como a planta dos pés fica mais apoiada, porque você acaba aumentando a sua percepção da sua posição corporal. E aí nós vamos fazer uma segunda combinação. A gente vai olhar para o umbigo e os olhos vão para o teto, aquele de arredondar. E aí a gente vai arredondar, arrebitar a coluna e os olhos vão para baixo.
E a gente solta, sente alongar, sente alguma mobilizar. coisa na lombar, mobilizando Total, ó. mesmo. Então, vamos devagarzinho, né? Porque tem uma coordenação motora que é difícil. Então, quando você olhou para o umbigo com seu corpo, os olhos estão olhando lá para o teto. Quando você arrebita o bumbum, os seus olhos descem. E quem está de pé pode fazer, porque isso vai soltar a coluna também. É um movimento pequeno, mas é muito eficiente. E isso tudo para quebrar essa ideia do esforço, Leda. Eu acho que o mais importante é a gente quebrar essa visão que tem que doer. O Feldenkrais, a gente trabalha em caminhos de não dor. E aí o resgate é incrível. As pessoas falam, Kelly, isso parece milagre. Eu falo, não tem milagre nenhum. Isso é biomecânica, isso é integração mente-corpo, é a sua percepção, né? O seu sistema sensorial integrado ao seu sistema muscular e ósseo, trabalhando em conjunto. E a gente costuma viver em conflito com o corpo, né? Como se o nosso corpo sempre tivesse errado. E só essa visão já faz a gente se achar inadequado e tensionar mais a musculatura do que é preciso. Então, a gente resgata muito também essa conexão óssea. Quando os ossos estão mais presentes, a musculatura pode estar mais à vontade para você ter um movimento mais leve, mais suave. Mas se você fortalecer o abdômen, não é ruim. Não tem problema. Fortalecer, trabalhar. Só não vai eliminar, não vai ser a solução, vai ser uma rima, né? Exatamente. Você pode gostar de fazer musculação, querer ter o corpo tonificado, é bacana. Agora, atribuir ao fortalecimento muscular a resolução da sua dor na lombar, isso não existe. Você está fragmentando demais o corpo, né? Eu atendo muitas pessoas que nunca precisaram fazer fortalecimento abdominal e elas não têm mais dor na coluna. Não é uma condição, é só para quebrar essas coisas muito protocoladas e que é assim. É, porque a gente ouve isso o tempo todo. E quantas pessoas sofrem para fazer abdominal que não gostam, que detestam? Só de fazer isso você já está em conflito. Você está fazendo uma coisa contra você para dizer que é seu favor. Então o corpo já não responde, né? Então a ideia é procurar pelo prazer, fazer movimentos suaves. Eu queria falar também mais de uma coisa que eu tenho notado muito. As pessoas na rua, nos elevadores, em todos os lugares, elas passam o tempo todo teclando. Ótimo, ótimo. Aí você tromba com pessoas trombam com poste. Isso. É um espetáculo, né? Todo mundo fazia. Não presta atenção nos carros mais. Vão passando no meio da rua, atravessando uma rua. As pessoas estão sendo atropeladas. Batendo o carro. É Eu tenho uma amiga que teve um loucura. acidente porque estava no WhatsApp, ela bateu A mesmo. maior incidência de acidentes de automóveis hoje, a causa é o celular. Olha Celular. só. E também Isso é as grave. pessoas se machucarem andando, o cara está andando e teclando. É, e cai no Igual buraco, atravessa a rua, leva um torção, tombo, né? bate em alguém, esbarra as pessoas. Então eu fico pensando que aí, eu vou falar que nem a gente fala fora de perto, longe de você. A cervical, né? Deve sentir muito. Então agora usando o que eu aprendi, acabei de aprender, a coluna deve sofrer. Toda. Porque Só toda que é ela vai claro, quando sofrer. você está aqui, ó, você tem um peso da cabeça que sobrecarrega a sua cervical, sim, aí está correto. Mas não é só ali, vai ter uma consequência em toda a coluna. Então, o que é mais libertador, Leda, é que assim, não tem o faça isso e resolva. Você vê o celular, vê um pouquinho assim, vê um pouquinho assim, vê um pouquinho assim, muda a posição dos seus braços. Isso é libertador, é só você pensar em variar. E se a gente pensar que cada cartilagem dessa, ela funciona como um amortecedor, tá? Isso aqui, ó, é como se fosse, olha como é molinho, é assim na gente, né? Assim mesmo. É um amortecedor. É um silicone duro, eu diria, Isso, né? exatamente. O que acontece? Se você está sempre na mesma posição, você pressiona essa região sempre no mesmo lugar e isso é o que desgasta as nossas articulações. Quando você varia, você pensando mesmo na física, você tem uma distribuição de peso mais variada, você preserva esse disco. Então eu falo, gente, não se preocupe em ter uma forma. Se você tiver 3 maneiras de fazer uma mesma coisa na sua vida, qualquer coisa, tomar banho, usar o sabonete, escovar o dente, se você tiver 3 maneiras e variar, você não vai ter dor corporal causada por esse excesso de compressão. Então, acho que a lição que fica é que a gente tem que variar todos os movimentos. Exatamente. Né? Resumindo, E que a gente é um ser inteiro. Exatamente. Né? A coluna não é aos pedaços. Exatamente.
Não Fazer vou mais uma me queixar da pergunta. minha lombar. Sim, isso Kelly, mesmo, faça as pazes com É, ela. vou fazer as pazes Eu com ela. fico o dia inteiro sentado, se eu fizer flexão, estou falando flexão em pé, Sim. vou chegar no máximo até aqui. Antigamente eu conseguia pôr A mão no chão, eu também. Então eu fico lá me cobrando. E eu podia ensinar um exercício para isso, mas não sei se pode ao vivo. Não, mas a questão é que eu me cobro, perdi a flexibilidade. Talvez, como você falou, a gente fica numa postura, porque as etiquetas ensinam que a gente tem que ficar ereto, papapá. É isso que eu aprendi até hoje em ortopedia. O problema é a tua postura. Isso. Que toda postura vai comprometer a tua coluna. Então, quando a gente estava ali, ela falou, aí ela estava falando, não, cara, relaxa. Relaxa. Eu gostei, por isso que eu fiquei encantada. Eu descobri no Facebook. Às vezes eu assisto alguma coisa ao vivo, às vezes não consigo, mas eu gosto dessa coisa, de poder, né, se dar esse... Até mexer os ombros, né? Deixar suavidade. Tudo tem que ser meio azeitado. Sim. Né? Como se a gente estivesse colocando um óleo nas articulações, né? É isso, exatamente isso. E aí, talvez num outro programa eu possa dar um alongamento de língua para aumentar a flexibilidade. Aí eu vou deixar para você... Alongamento de língua? De língua. Não posso entender isso. É o que ele falou de colocar a mão e a gente... Aí isso não é na língua. Eu pensei no cara do Kiss, né? Não, é verdade, são as fáscias. A gente vai trabalhar as fáscias, que é um tipo de tecido e que as pessoas fazem esse teste antes, o famoso teste de flexibilidade. Que eu falo, pra que isso? Você usa isso pra quê na Você sua entra vida? na academia, a primeira coisa lá no teste para ver a tua flexibilidade. Exatamente. E aí você dá a língua assim umas 25 vezes e a sua mão já desce mais e aí fica todo mundo assim, como é isso? Então tem muito mais mistérios, tempo, hoje tá a bom? gente fala. Então tá bom. Eu vou agora mostrar uns conselhos para completar esse... Dá tempo de botar a língua para fora, assim? Um minutinho dá? Como é que a gente experimenta? Então vamos lá. Vocês daí prestem atenção também. Flexibilidade, tá? Então em casa, vamos lá. Você vai descer e vai ver aonde a sua mão chega, onde você alcança, com facilidade, sem precisar estirar muito, tá? Tá. E aí a gente vai fazer, eu vou fazer isso ao vivo, gente, estou acreditando. 25 vezes a gente vai dar língua. Quando a gente era criança, a gente não pôde fazer isso. Então, agora também a gente vai poder brincar mais. Então, vamos lá. Fecha os olhos e dá língua. É assim mesmo. Como se você fosse lamber a pontinha do seu queixo. Galera que está fazendo comigo, tá? Mas eu me emprestei para pagar esse mico ao vivo. Então, vamos lá, gente. Eu não estou contando, não. Mas Deu 25 para mim. Contou? Então, aí você que fez em casa, agora desce de novo e percebe o quanto você desce mais fácil e a sua mão toca no chão. Simples assim, porque a gente está alongando as fáscias. A nossa língua, ela tem um tecido que vai passando por dentro do nosso esôfago, anatomicamente se liga na nossa lombar. Então, quando a gente está fazendo isso, a gente está tracionando toda essa estrutura e aí o nosso corpo se solta mais à frente. E aí você passa anos lá estirando a sua perna e fazendo uma força danada para alcançar o chão. Não precisa mais, é só dar língua todo dia que vai resolver até a sua coluna, tá bom? E destraumatiza, porque se você foi proibido de botar a língua pra Com certeza, fora ainda no traz lugar, alegria, ainda você fica mais alegre. você fica aliviado. PEC das Domés já lançou? Vai ser